Olá a todos, eu me chamo Marco Biofli e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu criei coragem e vim aqui dar o meu depoimento sobre o primeiro mês da minha ressonância harmônica. Muitas coisas aconteceram e agora eu me sinto um pouco mais à vontade para poder trazer aqui o meu relato dessa experiência que eu estou tendo, essa experiência maravilhosa, que é a ressonância harmônica, do professor Hélio Couto. Eu deixo aqui claro que, na verdade, assim, esse depoimento que eu vou dar para vocês é muito pessoal, nada tem a ver com o professor Hélio Couto. Eu não estou aqui para divulgar ou para falar que eu estou usando essa ferramenta. Talvez algumas pessoas falem que que eu já li vários depoimentos, né, de outras pessoas que falam que acabam usando o nome do professor Hélio Couto em proveito próprio. Mas esse não é o meu caso. Eu venho aqui realmente para poder falar e conversar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo comigo nesse primeiro mês de ressonância harmônica, nessa minha primeira onda. E eu quero dizer que, aparentemente, o que eu poderia falar de coincidências, né, eu acredito agora que não existe coincidência. Existe algo chamado conexão com o universo. Você está conectado, né, com essas forças divinas, né, com aquilo que muitas pessoas chamam que está além do nosso entendimento físico. Porém, como tudo são ondas, aí para mim tudo passa a fazer sentido. Então vamos lá, eu não quero enrolar, eu quero ser direto nessa conversa com vocês. E essa troca, na verdade, e que eu espero que o que eu vou falar sirva como incentivo também para outras pessoas continuarem seguindo adiante, continuar seguindo com os estudos, porque realmente eu fiz o estudo que o professor recomenda, vi todas as palestras, eu li os livros, enfim. Eu até demorei um pouco para pedir a minha ressonância, porque no primeiro momento eu tinha um certo receio do que poderia acontecer comigo, porque a partir do momento que você começa a adentrar este mundo do conhecimento espiritual, é uma viagem sem volta, não é? Porque a gente vai expandindo a nossa mente, a gente vai expandindo o nosso conhecimento, e isso eu acredito que é fundamental para o nosso espírito, para a nossa própria evolução. Bom, então vamos lá. No mesmo período que eu pedi a ressonância harmônica, eu tive um pedido do meu médico, né, porque uma vez por ano eu passo no médico para fazer exames de rotina. E no mesmo período que eu pedi a ressonância, coincidentemente, eu passei pela minha médica e ela pediu alguns exames que ela nunca tinha assim, me pedido nesses anos todos assim, que eu passo com ela. E uma semana antes, agora nesse mês de junho, esse mês passado, uma semana antes de eu passar pela médica, eu recebi a minha ressonância harmônica, assim, a minha primeira onda. E aí eu comecei a colocar todos os dias, como o professor ensinou. Antes de ir para o trabalho, eu ligava, eu colocava no computador e ia fazer as minhas coisas, ou às vezes ia trabalhar. Bom, deixava a onda acontecer. Não ficava preocupado se o som que tem no fundo, o que tinha ali. Não, eu simplesmente me desligava.
E nessa mesma semana que eu comecei a fazer a onda, eu comecei a sentir assim algumas mudanças, algumas questões internas, elas começaram a vir à tona, em termos de sensações, imagens, pensamentos. Eu comecei a sentir como se a minha volta eu sentisse assim uma energia mais forte. Assim, era algo para mim diferente, mas era algo que ao mesmo tempo me trazia uma certa emoção, uma força, assim, algo um pouco diferente daquilo que eu já tinha sentido antes. E voltando nessa mesma semana eu fui ao médico. Depois eu vou falar para vocês com calma assim, tudo o que eu pedi na minha ressonância e como que está se processando tudo isso, porque agora realmente completou um mês que eu estou ali colocando a onda e eu realmente tenho sentido mudanças, eu tenho percebido mudanças, principalmente mudanças internas. E voltando ao médico, eu fui ao médico, né? Eu falei que ele tinha pedido exames assim que até então ele nunca havia pedido. E quando eu passei por ele, nessa primeira semana que eu comecei a fazer a onda, o que aconteceu? A minha médica chegou para mim e falou assim: Marco, você faz tratamento em outro lugar? Quando ela me perguntou isso, eu pensei, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi assim: bom, eu acredito que ela vai sair daqui do posto de saúde e ela está querendo dizer assim, para que se eu fazia tratamento em outro lugar, para que eu pudesse, na verdade, dar continuidade, fazer os meus exames de rotina em outro posto de saúde ou em outro médico. Aí eu virei para ela e falei assim: mas doutora, a senhora vai sair, assim, a senhora não vai continuar trabalhando aqui no posto? E aí ela falou assim: não, na verdade eu vou continuar trabalhando aqui no posto. É que os resultados dos seus exames, eles vieram alterados. E aqui eu estou vendo que existe uma alteração de células que é muito nítido aqui, e eu vou ter que passar você para fazer um outro tratamento, porque assim foi diagnosticada uma doença que a princípio não tem cura, e provavelmente você tenha que continuar fazendo um tratamento assim por toda a sua vida. Olha, quando ela me falou isso, eu vou falar para vocês, o meu mundo ele veio abaixo. Porque a primeira coisa que você pensa quando você recebe um diagnóstico de uma doença incurável é que você vai morrer. Assim, você vai morrer no momento seguinte, você vai morrer no dia seguinte. É a primeira coisa que passa pela sua cabeça. Assim, eu falo para vocês que meu mundo veio abaixo. E sabe quando você perde o chão? Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele momento. E aí eu já comecei a pensar, e veio aqueles pensamentos, aquelas a tristeza, né? Porque eu falei: gente, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Por que isso está acontecendo comigo? Nesse exato momento que eu pensei isso, eu agradeci a ela, aí ela me passou, me deu as guias que eu tinha que levar, né, marcar no outro médico que eu precisava fazer. E aí assim, quando eu saí de lá do posto de saúde, eu vim caminhando para casa, porque eu moro perto do posto de saúde, e vindo para casa passou um filme na minha cabeça sobre quem eu era, o que eu estava fazendo aqui nesse planeta, e que eu poderia morrer a qualquer momento. É a primeira coisa.
E eu fui vindo, pensando, e de repente me veio um pensamento assim: Marco, fica tranquilo, fica sossegado. E morrer, todos nós um dia nós vamos deixar esse corpo físico e nós vamos regressar à nossa origem, né? Porque a nossa origem verdadeira, ela é espiritual, ela não é material. E aí eu comecei a chorar naquele momento. Quando eu penso nisso eu me emociono, porque é incrível como se dá um processo de algo tão forte. E era a primeira semana que eu estava começando a fazer a ressonância harmônica, tinha recebido a minha onda. E aí, a partir desse momento, a minha mente, ela começou a se expandir de tal forma, e eu comecei a dar importância a coisas que, não é que eu não dava importância, mas eu passei a encarar a vida de uma outra forma. Olha que eu estou no primeiro mês apenas dessa ressonância harmônica. E eu comecei a encarar a vida de uma outra forma, eu comecei a ver e a ter prazer nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, acordar de manhã, ver os meus gatos, tomar sol, sabe? Você começar a sentir prazer nas pequenas coisas da vida, começar a sentir felicidade nas pequenas coisas da vida. Vou falar para vocês, não posso dizer que eu não fiquei impactado neste primeiro momento com a notícia que eu tive. Mas eu estou num processo de evolução, como eu acredito que todos nós estamos. Tem um detalhe, né? Na minha ressonância harmônica, um dos meus pedidos, porque eu fiz vários pedidos na realidade, é que eu tivesse o arquétipo da saúde perfeita. E aí eu entrei em choque comigo, que eu falei: como que eu peço o arquétipo da saúde perfeita? E a primeira notícia que eu tenho naquela semana é que eu estava com uma doença incurável, e era o diagnóstico que eu tive. Não fazia sentido eu ter pedido na ressonância harmônica o arquétipo da saúde perfeita e ter me vindo esse diagnóstico que eu tive. Mas aí depois eu comecei a refletir em cima disso, porque eu falei: olha que interessante, a minha médica nunca havia me pedido para que eu fizesse determinados tipos de exames. E justamente nesse primeiro momento assim da ressonância, a minha médica me pede exames que ela nunca pediu, e me veio essa questão. Bom, eu quero dizer para vocês que nesse momento eu estou bem. Vou passar no médico agora, nesse próximo mês. E assim, eu estou me sentindo confiante. E detalhe, eu me aprofundei em entender, em ter mais conhecimentos com relação a questões da saúde, a tratamentos, a ferramentas que pudessem melhorar o meu físico, a minha saúde. Então assim, gente, eu posso falar para vocês que muitas situações foram acontecendo, estão acontecendo ainda com relação à minha saúde, e as ferramentas que eu estou descobrindo para melhorar a minha própria saúde, para poder realmente ter uma vida saudável. Porque assim, gente, eu não vou ficar preso a esse tipo de situação, ou ficar pensando nisso. Simplesmente assim, eu entrego nas mãos de Deus. Eu acredito numa força muito maior que está nos guiando. Como eu falei no início, quando eu estava conversando, que eu comecei a conversar com vocês, eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade. Então assim, eu vou continuar aqui conversando com vocês,
trazendo os meus depoimentos do que está acontecendo na minha vida, em outros aspectos também. E depois eu falo para vocês sobre esse processo todo que eu estou passando neste momento. Eu quero de coração, do fundo do meu coração, agradecer a cada um de vocês que ficou aqui até agora, acompanhando este meu depoimento. E eu quero dizer para vocês que em breve eu trago outras notícias para vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês, e de coração eu vibro para todos vocês que neste momento estiver passando por alguma dificuldade, estiver passando por alguma situação difícil. Jamais desistam, sabe? Não desistam nunca, porque nenhum de nós está sozinho. A espiritualidade, ela está conosco o tempo todo. Basta a gente acreditar, basta a gente se permitir. E é isso que eu estou fazendo neste momento. Então assim, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos os dias a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Um beijo no coração e na alma de todos vocês.